O Espírito do Senhor já está fazendo uma grande e gloriosa obra na nossa vida, entre nós, e já estamos enriquecidos com a presença do Senhor. Mas o Espírito de Deus ainda tem alguma coisa mais a dar à igreja do Senhor nesta noite, é ministrar sobre a igreja. E eu gostaria, com muita alegria, de, não me delongando muito, porque alguns irmãos já estão olhando para o relógio, né? Quem está com pressa aqui, diga amém. Oh, graças a Deus. Que bênção. Aleluia. Mas eu quero dar uma palavra nessa noite, ministrar uma palavra à igreja, mas especialmente aos 3 varões que o Senhor está levantando na obra do ministério do Senhor, para que eles sejam, por essa palavra, encorajados e levantados do poder e da virtude da palavra de Deus. Seja bendito o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero ler para os irmãos algumas coisas, algumas preciosidades da palavra de Deus que estão espalhadas, alguns tesouros da palavra de Deus. Vamos olhar em Joel capítulo 2, versículo 11 diz assim. Joel capítulo 2, versículo 11, a primeira parte do versículo diz assim. Fácil de achar, Joel, não precisa ter que procurar com isso. Vamos achar? Amém? Me ajudem, por favor. O Senhor levanta a sua voz. Aleluia. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Amém? Vamos traduzir esse arraial por igreja. Não é? O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é a sua igreja. Amém. Amém? Amém. Muitíssimo grande é a sua igreja. Os irmãos concordam? Amém? Amém. E poderoso é quem executa a sua palavra. E poderoso é quem executa a sua voz. Aleluia. Primeiro diz aqui o texto: o Senhor levanta a sua voz. Oh, glória. O Senhor está calado na sua igreja. Graças a Deus. O Senhor fala na sua igreja. Os irmãos creem? Amém. O Senhor fala. Aleluia. O Senhor se revela à sua igreja. Amém. O Senhor se revela aos seus ministros. Amém. O Senhor fala em voz alta. Ele levanta a sua voz. Amém. Ele não cochicha. Ele levanta em voz alta. Ele é o Senhor, pode falar quando quiser. A oportunidade está sempre com ele. Ele fala quando quiser na sua igreja. E o bom é que ele sempre quer falar. Amém. Graças a Deus. O Senhor levanta a sua voz. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Quem é o seu exército? A igreja. A igreja é o seu exército. Somos o exército do Senhor. Ao louvor que cantamos assim, ou no ar, cantamos esse louvor. Somos o exército do Senhor. E diante desse exército, o Senhor vai à frente e levanta a sua voz. Voz de comando, voz de ordem. Aleluia. O Senhor dá as ordens, o Senhor dá o comando, o Senhor dirige, o Senhor guia, o Senhor sustenta. É sempre o Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. E ainda mais, não só levanta a sua voz, não só levanta a sua voz diante do seu exército, que é o seu povo, porque muitíssimo grande é a sua igreja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Ao hino do cantor cristão, aliás, acho que é do cantor cristão, desculpa, nem sei se eu disse, diz assim: somos um pequeno povo, muito feliz,
misericórdia. Muito feliz é verdade, mas o pequeno povo é uma mentira. Somos um grande povo. Mas um pequeno povo não é verdade. Somos um grande povo. Somos um grande povo. Somos uma grande nação eleita, redimida, chamada pelo nome do Senhor. Somos um grande, aleluia, um grande exército do Senhor se levanta sobre a terra, poderoso. Aleluia. Aleluia. E o Senhor fala no meio do seu exército. O Senhor ordena no meio do seu exército. O Senhor ordena na frente do seu exército. Somos um grande povo e muito feliz. Aleluia. Amém. Bendito seja o Senhor por isso. Seja bendito. Muitíssimo grande é a sua igreja. Aleluia. O corpo de Jesus Cristo crescendo. A cada dia, a cada hora, a cada momento, no mundo inteiro, está se acrescentando vida. Aleluia! 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 Está se acrescentando vida, e mais vida, e mais vida, e mais vida, e o corpo vai crescendo, e o corpo vai crescendo, porque é vivo, é poderoso, é o corpo de Jesus Cristo. Aleluia! Muito grande é a sua igreja. Aleluia! A igreja do Senhor é grande e poderosa sobre a terra. Já foi o tempo em que se tinha o conceito que a igreja era pequenina. Já foi o tempo, há muitos anos atrás, em que se tinha o conceito que a igreja do Senhor era pequena, em que se tinha o conceito que a igreja era um povinho pequeno. Então muitos crentes ficavam acuados, medrosos, receosos. Era uma minoria muito pequena. Ser crente era uma coisa quase que proibitiva. Falava-se a boca pequena. Que religião você é? Bom, quer dizer, eu vou lá numa igreja, né? Ah, irmão, já foi esse tempo. Para trás desse tempo. Hoje nós proclamamos em praças públicas, em plena Avenida Paulista, em plena Vale do Anhangabaú, Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo não ia morrer para gerar uma igrejinha. Um povinho, pequenino povo. Aos que pregam aquele texto que diz: muitos chamados, poucos escolhidos. Todos dizem: irmãos, vocês têm que cuidar, porque muitos são chamados, poucos vão para o céu. Isso não é verdade. Nós estaríamos com isso admitindo que a obra de Satanás é mais poderosa que a obra do Espírito. Estaríamos. Se nós proclamarmos por aí que muitos são chamados, poucos vão para o céu, nós estaríamos admitindo que muitos mais vão para o inferno que para o céu. Onde está o poder da salvação? Onde está o poder de Jesus Cristo? Então a obra do demônio é maior do que a obra de Jesus para levar mais gente para o inferno do que Jesus Cristo para o céu.
me disse: porque poderoso é quem executa as suas ordens. Poderoso é quem executa as suas ordens. Deus está chamando ministros poderosos. Deus não está chamando ministros medrosos, ministros que se escondem, mas ministros que se expõem, que proclamam: eu sou o ministro de Jesus Cristo, eu sou anunciador de boas novas e das verdades inconfundíveis da palavra de Deus. É isso. Poderoso é quem executa. Deus te dá poder, poder da palavra, poder das suas ações, poder da tua maneira de agir. O Senhor te capacitará a vocês que hoje estarão sendo ordenados ao ministério pastoral. Saiba de uma coisa: o seminário dá conhecimento e dá cultura, mas quem dá o Espírito e a unção é Jesus Cristo. Quem faz o pastor é Jesus. O seminário forma de homens. O seminário forma de homens. E está cheio de homens por aí, apostatados da fé, da verdadeira fé em Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus nos ensinará toda a verdade. Ele nos dará a verdadeira universidade. Eu estava numa reunião de pastores, desses pastores metidos. Um dia chegou lá um pai assim, olhou para mim assim e falou: você é formado em qual seminário? Eu falei: assim, no seminário do Espírito. Só esse que eu tenho. De onde? Do Espírito. Ah, do Espírito Santo. É esse mesmo. Quer dizer, ele pensou que era o Estado do Espírito Santo. E é o Espírito Santo mesmo, né? Não o Espírito Santo que ele pensou, né? Pensou que era o Espírito Santo lá. Ah, o Espírito Santo é esse mesmo. Só que ele pensou que era o outro Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo. Pensou que está atrás disso. Quando você é formado, quando você recebe os livros, quando eu estou proclamação, onde você fez proclamação? Meu irmão, eu quero saber quantas horas você passa com Jesus. Eu quero saber quantos dias você jejua. Eu quero saber quantos dias você lê a Bíblia. Eu quero saber quantas horas você contempla a presença de Deus, para mim saber se você é um ano ungido pelo Senhor. Agora, se você tem 5 anos de faculdade, ou se não tem e tem lançado descréditos às manifestações poderosas do Espírito Santo da igreja do Senhor. Mas jamais esses homens irão jamais nunca me convencer, porque eu sei em quem tenho crido. Vocês sabem, estou certo que Ele é mais do que poderoso. É uma glória ser pastor. Eu sei como é jeito de ser pastor. Desde a minha mais eternidade. E eu não gosto de algumas expressões que eu já ouvi de algumas pessoas. Eu nunca pensei ser pastor, de repente sou pastor. Eu acho essa expressão infeliz. Paulo disse de modo assim: aquele que deseja episcopado excelente como Deus. Se você ama a obra de Deus, se você deseja o ministério excelente como Deus deseja. Não é inveja, mas é o Espírito trabalhando na tua vida. Eu desde criança, eu vi aqueles pastores se me espelhar nele, e eu desejava no meu coração: um dia eu quero ser pastor. E Deus me concedeu, graças a Deus, esse privilégio. E eu tenho alegria, não vou dizer o orgulho nem a verdade, mas eu tenho alegria e dou graças a Deus, porque o Senhor me chamou para o ministério. Muitos são chamados, poucos escolhidos para o ministério. É nisso que se aplica essa palavra. Muitos chamados, quantos temos aqui? 1000 pessoas. Quantos estão sendo chamados para o ministério hoje? 3 pessoas. Muitos chamados, poucos escolhidos. Isso sim é a aplicação dessa palavra. Agora eu sei que muitos são chamados para vir para o Senhor e depois são cada meia dúzia e levam o seu resto para o inferno. Isso é
doutrina do diabo, eu não creio nela. Ou então eu estaria dizendo que o diabo é mais poderoso que o Espírito Santo. Aleluia. Há outro texto que eu quero ler com os irmãos. Está em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Versículo 9 diz assim: Raabe disse aos espias assim: Vencei que o Senhor vos deu esta terra. Presta atenção, vocês que estão sendo conduzidos hoje ao ministério. Ela disse assim a eles: Vencei que o Senhor vos deu esta terra. E eu quero dizer a vocês três: o Senhor vos deu toda a terra. Aleluia. Amém? Amém. Aos demais pastores também, mas escolhi para vocês hoje: o Senhor nos deu toda a terra. É bom. Aleluia. Pensei que o Senhor nos deu, pensei que o Senhor nos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Onde eles chegaram? É o contrário do que eu pensava antigamente. Antigamente era o contrário, quando chegava assim ficava apavorado. Olha, não fala para ninguém que eu sou crente, não. Aí foi o contrário, do crente que chegou, o incrédulo que ficou apavorado. É que nós ficamos desmaiados quando vocês chegaram. Sabe por quê? Porque quando chegou esse grupo de irmãos aqui, chegou com eles o poder. E agora? É isso. Não chegou a teologia, mas chegou o poder. A virtude. É isso que Deus quer ver na tua vida. Não é só se você conhece o Paulo no Novo Testamento, a história do Israel. Outro dia um pastor me telefonou e falou assim: ô pastor, que bem, sabe, eu escrevi um livro sobre a vida dos presbiterianos para o Brasil. Eu vou te levar esse livro, eu vou te vender esse livro, e quero que você leve para as suas igrejas, para você conhecer como os presbiterianos vêm para o Brasil. Eu falei: meu irmão, você que está nessa, eu não quero saber como o presbiteriano veio para o Brasil, eu quero saber se Jesus Cristo está na minha vida, e se o Espírito Santo toma conta de mim. Eu sei lá como o presbiteriano veio para o Brasil. Não estou interessado em saber disso. Dessas coisas não estou interessado. História eu não quero saber. Eu quero saber da revelação do Espírito Santo para a minha vida. Conversa essa festa, quer saber lá? Eu não quero ver o Brasil, se veio a pedra que tem, ou veio a avião, ou quero começar. Eu quero saber se eu sou de Jesus, e se Jesus é meu, e se eu tenho uma experiência real com Ele. É isso que eu estou interessado. E me levar isso à frente. Isso sim. Está aqui, ó. Está aqui. Pensei que o Senhor nos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. O povo ficou, Jericó ficou aterrorizado. Ficou aterrorizado por causa dos povos de Deus, por causa dos homens de Deus que estavam lá. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido, olha Deus também. Temos ouvido, a notícia já chegou aqui, não tinha correio, não tinha televisão, não tinha jornal.
É esse o Deus do qual estareis diante. É esse o Deus do qual tereis que se apresentar. O resto, meus queridos, deixa de lado. Não tenha essa preocupação com os demais. Não tenha essa preocupação com outra coisa. Ah, você não conhece o panorama do Velho Testamento. Você não conhece a geografia. Você não conhece quando o Rio Jordão passa. Quantas cidades ele põe. E não sei o quê. Eu não quero saber. Eu quero saber se meu Deus é poderoso do céu e é poderoso da terra. É isso que eu quero saber. Aleluia! Aleluia! É isso que eu quero saber. É isso que eu estou. E todos os dias eu quero vir atrás. Aleluia! Aleluia! Porque pensa. Porque nós temos ouvido que o vosso Deus, esse Deus que acompanha você, que não somente secou lá o Mar Vermelho, mas fez você destruir todas as nações que estavam diante de você, e nós soubemos aqui, alguém trouxe a notícia, não sei quem foi errado, na televisão, no jornal, mas alguém trouxe essa notícia aqui, que o vosso Deus é poderoso e em cima do céu e embaixo. Aleluia! Você ama esse Deus? É com esse que você tem compromisso. É com esse que você tem compromisso. É com esse Deus glorioso que esses parentes, esses varões aqui que estão levantando nessa noite para o ministério pastoral estarão envolvidos até o fim da nossa vida. Estarão envolvidos em corpo e alma. Aleluia! Amém. A gente se limita, não se embaraça. Não deixe que as coisas do mundo embaraçem você. Nem negócio, nem família, nem coisa nenhuma. Deus chegou para Abraão no meio da sua família, quando ele está no apogeu, no ocalento da sua família, não disse Abraão, eu vou dizer uma notícia que talvez você não vai gostar, mas eu estou ordenando, não estou te consultando não, saia da tua terra. A minha terra, Senhor, é da tua terra, Senhor. Saia. Tá bom, então eu saio. Vou pegar minha mulher, meus filhos, minha sogra, minha tia, meus vizinhos. Não, saia também da tua parentela. Ou da parentela também, era minha parentela. Cunhado, era cunhado, tia, todo mundo. Tá bom. Bom, então deixa eu levar meu pai e mãe. Não, a casa do teu pai também. Você vai sozinho! Porque é em você que eu vou me glorificar. Você vai sozinho para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Você nem sequer sabe, mas eu vou te mostrar. Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa dos pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ali eu vou te levar, e vou te engrandecer, e vou engrandecer o teu nome grande dele. Todas as nações saberão quem é você, porque você terá o meu nome. Olha, meu Senhor, é isso. Não se embaraça. Abraão não se embaraçou com propriedades, não se embaraçou com família, não se embaraçou com coisa nenhuma. E ele sai. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Quando vejo obreiros que saem destemidamente, e se larga e vai embora. Então ele diz assim: olha, eu preciso ser missionário na África, se tem que ter um vizinho aqui que nem é crente. Olha, mas precisa ser missionário na África sim, por que não? Olha, como é que Deus foi com o Filipe? Ele estava em Samaria pregando, uma grande multidão. De repente ia lá no deserto, no eunuco, sozinho. Olha, considerando que muitas vezes aqui era mais do eunuco, não deserto, deixa eu procurar sozinho. Fica aqui tem mais resultado. Do ponto de vista de rendimento, aqui é mais gente. E quando você fala por lá, você fala para 200. E quando você fala por lá, você fala para 500. Fica aqui, ele que se dane lá. Não foi assim, não. O Espírito de Deus veio aqui, ele levou lá para falar para um sozinho. 10 pessoas para nós. Ele foi lá e falou, e depois voltou e falou para essa multidão. Quer dizer, Deus ama aquele sozinho e ama a multidão. Quando Deus te mandar, você vai. E Deus será contigo. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia! Aleluia! O que está escrito lá em Deuteronômio? Capítulo 30. O que está escrito? Capítulo 30, não. Capítulo 33. Vamos ver lá. Aleluia. Capítulo 33, versículo 27, diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, é nele que você vai morar. Quando você vai morar no palácio, vai morar é nos braços do Senhor. Aleluia. É lá. Agora eu não sei, mas é nos braços do Senhor, né, pastor? É no braço do Senhor. Ah, Senhor, mas eu pensei que era nesse palácio, não. É nos braços do Senhor. Sim, é no palácio só que tu. Mas de repente não é também, é só que tu. Portanto, seja no braço do Senhor. O Deus do Deus seja a tua habitação. E por baixo de ti estende os
exércitos. Ele diz para você destrói. Ele está falando, mas como eu vou destruir o inimigo? Imagina, ele é tão poderoso. Ele não é poderoso. Jesus disse o que lá em Lucas 10:19? Que nós teríamos poder, autoridade para pisar o inimigo. E você só pisa o que é menor. Você não pisa o menor. Você pisa o menor. O que está embaixo. O que está em cima do inimigo. Então, quando ele diz que você tem autoridade para pisar o inimigo, então ele está colocando o inimigo em condição inferior a você, embaixo de você, infinitamente embaixo de você. E aqui Deus está dando essa ordem: destrói-o, destrói o inimigo, destrói o inimigo. Israel, pois, Israel aqui pode ser você. Você vai habitar seguro. Vai habitar seguro. A fonte de Jacó habitará só numa terra de grão e vinho, e os céus descerão no alto. Deus estará a cabeça sobre a tua vida. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá o termo. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus alvos. Você só vai andar em cima das alturas. Você não vai andar. A Bíblia diz que o Senhor foi por cabeça e nunca por causa, e será só em cima, nunca embaixo. É o Senhor que pôs na liderança. Meus queridos irmãos, e vocês, pastores, essa é a palavra que eu tenho para vocês. Aleluia. Eu tenho muito mais para vocês. Meu coração está transbordando de palavras para dizer a vocês, mas eu quero deixar essas palavras para vocês e para a igreja dessa noite. E para a igreja dessa noite. Baseado especialmente no texto que nós temos lá em Joel. Especialmente naquele texto de Joel 2:11. Especialmente isso. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Nós somos exércitos. O Senhor vai adiante, levantando a sua voz de comando e de ordem. Nunca dê ordens ao Senhor, mas o Senhor dará ordens à sua vida. Porque muitíssimo grande é a sua igreja. Ela está aqui, está no Paraguai, está na Argentina, está no Chile, está na Bolívia, está no Brasil, e está nos Estados Unidos, está no Japão, na China e no mundo inteiro. É muito grande a sua igreja. Aleluia! Por isso, e de repente, Deus pode te mandar para um desses lugares. Para um desses lugares. Eu estive conversando com um missionário que passou um ano na Albânia. A Albânia é um país ateu. A Constituição do país já se declara ateu, pela própria Constituição. Já se declara um país ateu. Então veja só o que é lá, né? A Albânia, pela própria Constituição, já tem a declaração que é um país ateu. Ele não crê em coisa nenhuma. Né? Albânia. E ele foi para lá, para a Albânia, trabalhar entre os albaneses lá. Quer dizer, ganhar um albanês lá é mais difícil do que ganhar o estado de São Paulo inteiro aqui, né? E ele trabalhou lá, trabalhou. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, de trabalho, ele ganhou uma família, umas 2 ou 3 pessoas, e conseguiu ganhar para Jesus. Aquilo, acontece aqui, parece que é uma derrota. Mas 2 anos para ganhar 3 vidas, por exemplo, mas isso contado lá, é mais do que você teria que ganhar 500 pessoas. Porque ganhar 3 albaneses lá é mais do que ganhar 500 aqui. É que ele está acostumado aqui, que quer ser verdade aqui. Quem quer aceitar Jesus? 20, 30, 40, 50. Lá, pode chamar, tem a pedestre. Lá você não passa mais isso. Lá é boca a boca, escutinho, né? É isso. Então ele foi para lá, ele trabalhou lá. Ganhou 3 vidas, voltou, feliz da vida. Alguns evangelistas dizem, não precisa deixar ele aqui precisa ganhar 1000. Olha, mas e aqueles 3 eram preciosos para Jesus? Considerando que uma vida vale mais que o mundo inteiro, ele ganhou 3 mundos lá. Quanto vale o mundo? Já conseguiu avaliar quanto vale o mundo? Quantos bilhões de dólares vale o mundo? Quem pode calcular quanto vale o mundo? Quantos trilhões de dólares vale o mundo? Mas ele ganhou 3 vezes esses trilhões de dólares, então ele ganhou muito. É isso. E vocês vão fazer isso também. Ainda que isso seja difícil às vezes, mas o Senhor será com você. Amém. Você tem liberdade para estava lá no banco, não sei se já está filmado. Vamos fazer uma glória. Já marcado.
Vamos ter um momento de adoração, de glorificação ao Senhor, porque o Espírito do Senhor estará sobre essas vidas. E nós vamos agora passar a unção desse obreiro. Mas antes da unção nós vamos orar por ele. Depois nós vamos passar a unção, a igreja vai ficar sentada para participar da unção. Vamos orar em nome de Jesus. Seja bendita a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Nesse momento nós levantamos as nossas mãos e declaramos que o Senhor está diante da sua igreja. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Aleluia! A igreja de Deus forte e poderosa e glória. Aleluia! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Igreja de Deus forte, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Glória ao seu nome, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. A igreja se sente por um instante, por favor. Eu quero convidar agora que os três obreiros venham aqui. Vamos puxar aqui um pouquinho para cá. Fique, não. Estou com vontade de chorar, mas é de alegria. Porque esses três varões que estão aqui, sendo ungidos nesta noite, não são moços que vieram de faculdade e que estão recebendo uma unção para procurar um emprego. São três varões valorosos. Dois têm um rebanho já pastoreando, varões aprovados por Deus, com bom testemunho, cheios de frutos. E o pastor Rui é mais do que um pastor aqui. Ele é, além de ser um pastor, ministro do louvor. Ele é um pastor que tem sido uma grande glória, uma grande bênção ao meu lado do ministério, aquele que está aqui co-participando comigo, e ele tem sido realmente um monstro exemplar. Durante todos esses anos, são vários anos que eu tenho esses jovens, desde jovens, solteiros, trabalhando comigo. Nunca tive uma reclamação deles, nunca eles tiveram um problema com a igreja, nunca eles provocaram um escândalo. Eles sempre estão ativos na obra do Senhor, fazendo a obra do ministério com sabedoria, com graça, com profundidade, com jejum, com oração, com ministração de poder do Espírito do Senhor. São verdadeiros varões de Deus. Nós que já são pastores, apenas nós vamos ungí-los para cumprirmos a obediência da palavra de Deus. Eu creio já com alguns anos de atraso, mas Deus conhece todas as coisas e nos providenciou essa hora maravilhosa. São todos nascidos em casa e formados na faculdade do joelho, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? A melhor faculdade para um jovem é joelho, com a Bíblia aberta, com oração, com temor e tremor na presença do Senhor. São três homens cheios do Espírito e cheios de obras para a glória do nome do Senhor. E muitos outros estão aqui, brevemente também serão levados a essa consagração, porque há um preparo e eles estão sendo aprovados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu coração está muito alegre. Eu tenho muitos irmãos, né? Os irmãos do Paraguai também. Creio que o Antônio tem sido para os irmãos uma inspiração, um modelo, um exemplo de vida com Deus. E isto é realmente maravilhoso. O José está com um rebanho grande já no Guarapiranga. Eu creio que o rebanho está todo aí espalhado nesta noite também, todos alegres, felizes. E nós cremos que eles somente serão confirmados para cada dia continuarem a ser esta bênção, esse diadema de graça, esse diadema de glória nas mãos do Senhor. Que a vida de vocês realmente continuem a ser esse espelho maravilhoso para que toda a igreja, toda a mocidade, todos
possa olhar para vocês e também ter esse mesmo desejo de ver o pastor Ortega espelhando em homens maravilhosos de Deus. Nunca se espere em um homem frouxo, nunca se espere em homens que não têm vida com Deus. Espere-se em homens que vivam a palavra de Deus. Esses são dignos de fé. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: a quem honra, honra. E esses 3 homens têm sido uma honra, uma glória no meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus pelo testemunho que o pastor está dando dos seus 3 obreiros, das suas ovelhas. É bom quando nós recebemos testemunho do nosso próprio pastor. Isso é um sinal duplo da aprovação do Senhor para o ministério. Eu quero convidar o pastor Josimar, seja conosco, o pastor Josimar sair, seja conosco, se eles quiserem. Amém. Bom, irmãos, eu quero dizer a vocês, 3 varões do Senhor, que é uma honra para vocês estarem engajados no ministério. Ser pastor é muito mais importante do que ser político, do que ser empresário, do que ser doutor, do que ser tudo isso. Porque ser pastor é algo divino e glorioso. É um sacerdócio, não é uma profissão. Pastor não é um emprego. Pastor não é uma profissão. Ninguém é profissional pastor. Pastor é um sacerdócio do qual tem uma dependência total de Deus. E a direção toda só vem do Senhor. Certamente vocês serão o nosso rebanho, e haverá em muitas ocasiões vocês estarão sozinhos, em situações talvez até difíceis, e vocês terão que contar somente com Deus. E certamente vocês estarão no vosso quarto e vão chorar e vão estar diante de Deus e se questionar muitas vezes por situações que estiverem passando. Eu já passei por situações assim, já entrei no quarto às vezes, né? E me questionando mesmo, perguntando a Deus por que dessas coisas. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e o Senhor foi aclarando os caminhos. E graças a Deus o Senhor tem me dado honras no ministério. Eu creio que o ministério é muito honroso e ele dignifica a pessoa que é portador dessa glória de ser pastor. Eu não me envergonho em lugar nenhum onde eu vou de dizer que sou pastor. Em qualquer lugar, em qualquer repartição pública, em qualquer situação que eu estou, eu sei qual é a sua porção. Eu sou pastor. Não, senhor é pastor, eu sou pastor. Não sou profissão, mas eu sou pastor. Não sou profissional, mas eu sou pastor da gente. Todo lugar eu vou. Vou nos hospitais fazer visitas, e em todo lugar eu apresento como pastor evangélico, vim aqui está falando, estou querendo entrar, vou orar, vou nas UTIs. Quantas vezes fui chamado para ir à UTI, orar uma pessoa que o próprio familiar não pode entrar, ou meu irmão que telefonou, pastor, meu marido está na UTI, e eu não posso entrar, ninguém pode entrar, nenhum familiar pode entrar, mas eu sei que o senhor pode, pastor, o senhor pode entrar. Ela nem era da igreja, mas o irmão querido, amado, e eu fui lá, corri lá, cheguei para o médico, eu falei, Jesus, eu estava com a situação do paciente, é muito grave, eu sou pastor, eu preciso entrar, sou sacerdote, vou orar pelo enfermo e tenho permissão pela própria lei para poder entrar. Aí ele permitiu entrar, só eu entrei, para as pessoas que foram fora cuidar, entrei, eu realmente estava na cidade, mas o rei de Deus saiu de confortar a família. Isso é ser pastor. É confortar, trazer a alegria, trazer a paz e a tranquilidade, o equilíbrio para essa vida. Então é glorioso, é honroso ser pastor. Nunca use as expressões que algumas pessoas usam para ele. Não olhe para mim, olhe só para Jesus. O homem é falho, o homem pode cair. Não use essas expressões. Paulo foi corajoso, disse ser Deus imitadores. Diga isso, seu pai. Diga para todos eles. Serem meus imitadores. Está difícil imitar Deus, tá? Então fica aí. Tá bom. Pronto. Faça o Paulo fez. Pronto. Serem meus imitadores, está bom demais. Aí. Você coloca, nunca pegue essa palavra aqui. Não olhe para mim, não. Olha, eu também
posso cair com você. Tudo isso, você vai pegar. Não prega. Olha para mim, sim, eu sou um homem honrado, sou um homem de Deus, eu oro por você, eu ministro, tudo que você não pode olhar por mim. Para mim, que história é essa? Eu vou lá, olho para a pessoa, unjo a pessoa, e põe as mãos, eu penso a pessoa, depois eu digo, não olhe para mim, então eu estou despregando o que eu prego. Não, olhe para mim, sim, pode olhar para mim, a minha vida está na vontade de Deus, eu sou um espelho, pode ver minha vida, é uma carta aberta, Paulo diz, situações, carta aberta, escrita, lida, pode ver, está aí, se tiver erro, não tem certeza que tem. O diabo não pode acusar de nada, em nome de Jesus, porque ele está fora da minha vida, ele está expulso da minha vida, não tem direito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você pode ser autoridade, em nome de Jesus. Eu quero só ler os textos só sobre a ocasião. Em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, diz essa palavra assim: Dar-nos-ei, Deus dizendo, dar-nos-ei pastores segundo o meu coração. Essa é a glória. Dar-nos-ei pastores, não segundo o seminário nem a faculdade, mas segundo o meu coração. Aí isso mais ou menos afirma: Deus é quem faz o pastor. A faculdade forma o plano, Deus faz o pastor. Amém. Pastor é pessoa, ele me serve. Glória a Deus. Amém. Deus único pastor. Nós apenas estamos homologando aquilo que Deus ordenou. Ordenou para que fizesse. Nós estamos apenas cumprindo a ordem de Deus. Mas nós, vocês já somos pessoas. É o Espírito Santo. Glória. Aleluia. Dar-nos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Isso precisa ter do pastor. No mesmo capítulo, no mesmo livro, versículo 20, capítulo 23, e versículo 4, diz Deus assim: Levantarei sobre elas, sobre as ovelhas, pastores que as apacentem, e elas jamais temerão e nem se espantarão. As ovelhas não têm, quando tem ao seu lado, pastor. Ovelhas que têm pastor não temem. O lobo não se aproxima. O pastor é uma figura que impõe respeito. O lobo teme o pastor. Estamos falando aqui de verdadeiro pastor. Glória. O pastor que serve pela ovelha, que ama a ovelha, que batalha pela ovelha, que apresenta a vida da ovelha no altar de Deus, junto com a ovelha. Está aqui, ó. Levantarei sobre elas pastores que não aceitam, e elas jamais temerão e nem se espantarão, e nenhuma delas faltará. Ninguém vai embora, porque elas amarão. O pastor terá sabedoria para segurá-las na presença do Senhor. Aleluia. Aí em Isaías 40:11 diz assim: Isaías 40:11 diz assim: Ó tu, Sião, que anuncia as boas novas, sobe ao monte alto, sobe no monte alto, tu que anuncia boas novas. Quem é que anuncia boas novas senão o pastor que vive todos os dias do mundo ministrando a palavra? Ainda que seja a mesma coisa, Paulo disse: não me engano, se escrever sempre as mesmas coisas, mas era sempre todo. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz esse cidade de Judá: eis ali está o vosso Deus. É isso aí. Não te escondas, não temas, não tenhas temor, mas pregando. Aleluia. Aí estava. É isso. Aqui você vê. Isaías 7, no capítulo 4, nós já conhecemos aqui mesmo. É ele mesmo que Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para pastores e doutores. E os doutores aqui, os pastores e mestres aqui, são mestres da palavra, né? É ele mesmo que Deus. Ele mesmo. Com certeza, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, outros para pastores e doutores da palavra. Então, meus queridos, é uma grande honra para você, e é uma grande honra para a igreja, é uma grande honra para esse ministério. Está sendo levantado 3 varões para serem ungidos pastor, sinal de que o ministério está dando fruto. É a vara que está florescendo. Aleluia. É a vara que floresce e dá frutos ministeriais. Isso é um fruto florescente. E nós vamos agora
abençoá-los no nome do Senhor Jesus. Nós queremos, como é de praxe, proceder o seguinte: você é o José Pereira, irmão José. O irmão está disposto a prometer diante de Deus e da igreja aqui presente, dos pastores que formam esse conselho de pastores, ser fiel à palavra de Deus, aos princípios bíblicos da palavra de Deus, e a esse ministério, a essa igreja que hoje urge ao ministério pastoral. É uma promessa de fidelidade todos os seus dias. Amém. Amém. Deus vai orar por palavra. Irmão Antônio, irmão promete diante de Deus e da igreja que está aqui presente e dos pastores que formam esse conselho de pastores, a ser fiel aos princípios da palavra de Deus e a esta igreja e a esse ministério que hoje estamos juntos ao ministério pastoral. Amém. Deus vai orar a tua palavra e o teu propósito. Irmão Rui Prates, irmão promete, irmão Jesus também, diante de Deus e da igreja aqui presente, desses pastores que formam esse conselho de pastores, a ser fiel aos princípios da palavra de Deus e ser fiel a esse ministério, a essa igreja que hoje estamos no ministério pastoral. Amém. Por que nós perguntamos isso? Porque nós queremos ouvir da parte do obreiro o propósito e o voto de fidelidade. Porque nós queremos obreiros fiéis. Nós queremos contar com vocês. O pastor Eliseu vai contar com vocês sempre. A unção não é uma carteirinha que você fala, mas o pastor então, aquela igreja que está me chamando para operar. Não. Você foi ungido aqui e vai aqui estar junto ao lado do pastor e ser o companheiro, ser aquele que vai levar a carga junto. Ou quem tem que ficar ligado quando diz suportar com os outros? Suportar não é aguentar a chatice de ninguém, mas suportar é suportar o peso. É colocar aqui o ombro e dizer, pastor, deixa eu carregar, deixa eu pôr o peso. Suportar isso aí, segurar isso aí. É isso que ele está fazendo, é isso, suportar, tá vendo? Eu estou sendo o suporte dele agora, exatamente isso aí. A palavra suportar é, alguns interpretam como segurar, eu tenho que aguentar esse mano, uma coisa eu tenho que aguentar. Não é isso que ele está dizendo, não. O suportar é aquele que suporta. E eu sou baixinho, então eu tenho mais ainda que suporte. Dá até a medida certa, tá vendo? Mas eu tenho que perder de ser suporte. Eu quero ser suporte, Senhor. E graças a Deus eu não tenho necessidade, não. Olha, eu tenho socorrido muitos ministérios, eu tenho socorrido muitos pastores. Irmãos, eu não vou dar desculpa pessoal meu, mas Deus sabe. Quantos obreiros eu já ajudei no meu ministério? Quantos obreiros eu ajudei a levantar em situações difíceis de igreja? Eu tenho ajudado em socorrido, porque eu tenho aprendido a ser suporte, a chegar lá e colocar o meu lugar e ajudar. Eu tive muitos pastores que me pastorearam, como pastores de Deus, não é? Embora eu sendo pastor, mas ele era meu pastor. E eu não respeitava como pastor agora. Ah, não, peraí, eu agora sou colega. Agora, não, você não é meu pastor. Agora eu sou. Não, quem é colega de mim? Quando é que é coisa da expressão mudando? Eu não gosto disso. Eu estava falando de pastor e o pastor disse: ô, colega, muito prazer. Colega? Essa palavra não me pega, não. Eu não sou colega. Ô, colega, eu acho isso. Não sou, não. Eu também sou, não. Colega é carifado, esse filhão do lado, não, o ministério é sagrado, eu sou colega. Também não sou reverendo, também não gosto dessa expressão. Não, eu fui pregar na igreja presbiteriana que você não via, ou aqui, ele vira no boletim lá, reverendo, ele fala, vira isso aqui, claro, esse reverendo, um dos termos do outro, chama de colega, chama de reverendo, nenhuma coisa nenhuma, pastor só, no respeito. Eu tive o pastor Neto, que foi meu pastor, depois eu já fui obreiro, pastor Cílio, que foi meu ungido, me ordenou no ministério pastoral. Né? Pastor Cílio foi uma bênção na minha vida. A Deus eu respeito como pastor, meu pastor, eu trato com o maior amor, o maior carinho. Né? É assim. E nós temos um relacionamento tão amoroso, tão de casa, nós nos encontramos, nos beijamos. É assim. Não é ninguém, agora nós somos colegas e tal, nem nada disso, não. O respeito é bom, eu gosto. Eu acho que é assim mesmo. Eu gosto de receber e gosto de dar. Eu acho que é assim que a gente tem. Né? E a igreja do Senhor aqui, a igreja do presente, a partir de hoje, não a partir de segunda-feira, a partir de hoje, vai saber que a gente tem o pastor Rui,
o pastor Antônio, o pastor Luiz Pratos, o pastor Antônio Barbosa e o pastor José Pereira. E eles serão igualmente como o pastor de Deus chamado de pastor também. Amém? Em nome de Jesus, eu convido a igreja para se colocar de pé em nome de Jesus. Eu convido os pastores, os dois ajoelhem aqui, por favor, os três, se ajoelhem nessa instituição. Nós vamos agora proceder à ordenação. Nós vamos pegar agora o óleo sobre a cabeça de cada um deles. O óleo, enquanto vocês o óleo só, não ungir, não pregamos energia, para ungir, é óleo só, mas ele representa o Espírito do Espírito Santo. Você derramado sobre a cabeça de cada um, nós estamos nessa hora liberando sobre ele, a unção do Espírito Santo. Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Aleluia. E ele me ungiu. Ele é o Espírito Santo. Então ele será ungido pelo mesmo Espírito Santo, através desse óleo. O óleo é símbolo do Espírito Santo, que vai descer sobre a cabeça de cada um para a glória. Aleluia. Irmão Luiz, como ministro de Deus, na ordenança da palavra do Senhor, diante do teu testemunho, nós te ordenamos e te ungimos ao ministério pastoral desta igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que o pastor tem o coração, vamos orar sobre ele. Seja bendito o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Em nome de Jesus, uma porção poderosa do Espírito sobre a tua vida. E a unção do Espírito esteja sobre a tua vida. E será chamado ministro na casa do Senhor. E o teu nome será honrado entre o povo de Deus. E assim será chamado pastor na casa do Senhor. E o Senhor Deus será honrado e glorificado na tua vida. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém. Irmão Antônio, como ministro de Deus, nós ungimos na autoridade que nos confere a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao ministério pastoral desta igreja, em cumprimento a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós ungimos e liberamos sobre a tua vida uma porção poderosa do Espírito de Deus. Aleluia. E que sobre ti resplandeça a glória do Senhor. Aleluia. E sobre ti haja uma porção poderosa do Espírito. E o Espírito Santo tome a tua vida poderosamente e te conduz em glória para todos. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, nós abençoamos e te faremos próspero no teu ministério, para que a tua glória seja a glória do Senhor. Aleluia. Amém. Irmão José Pereira, como ministro de Deus, nós surgimos com óleo da unção ao ministério pastoral dessa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bendito o teu nome. Nós liberamos uma porção poderosa do Espírito Santo sobre a vida do teu servo, e que ele se levante revestido de poder e glória. Abre e suplicamos, Senhor, e que sobre o teu servo haja, Senhor, uma porção gloriosa de virtude e de glória. Abre e suplicamos, Senhor, e a tua glória repouse sobre ele, e a tua
Aí eu permaneci ministrando. Eu quero dizer a vocês a palavra que é escrita em Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor tomará posse da nossa vida. Glória. Nada escrito assim, o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Aleluia. E profetizarás. E figurarás o meu amor. Aleluia. Eu sei para você. Amém. O Espírito do Senhor se apoderará de você. Ordenar a unção sobre vocês. E agora o Senhor se levantará. Aleluia. E profetizará a santa palavra de Deus. Oh, aleluia. Profetizará a nação no som do Senhor. E agora você estará sobre. Aleluia. Amém. Glória. E nunca poderá sobre você o ódio. E o Espírito de ódio sempre estará sobre nós. Ele comunicando com ele para ele comunicando com ele solteiro. O Espírito diz aqui, comunicando solteiro. Ele diz comunicando solteiro. Ele fala contigo, comunicando esse ele, comunicando ele sobre está minha maldito, Senhor. Ele os meus passos se seguirão no Todo ministério correr de mim, onde ele estou declarando por ele. Ele é o cajado está na tua mão, ele
meu Espírito, e haverá poder e autoridade nas suas palavras. Cuida do meu rebanho, ande o meu rebanho. Oh, deixou eu não esqueça da minha palavra que diz que o homem possa dar a sua vida perante ele. Oh, ele colocado no Espírito, e cai esse Espírito, ele sua de cada som, e eu revestirei de poder e autoridade, de virtude e poder de Espírito, e o teu ministério será abundante, e olharei sua de cada som, e muitos frutos colherá desse ministério glorioso, e a honra e a glória será para o Espírito. Eu quero que as esposas dos pastores venham aqui. As esposas dos 6 pastores aqui, nós não vamos fugir, nós não vamos fazer solas, porque o nosso ministério só é completo quando a esposa está junto, porque Deus chama o casal. Deus chama o casal. Deus não chama uma pessoa só. Deus nunca chama só o marido. Mas eu sou o marido e a esposa. Eu não entendo o ministério no qual o marido é pregador e a mulher nem é crente sequer. Eu não entendo esse tipo de ministério. Eu creio que Deus chama o marido e a mulher, né, pastor? É assim? Deus chama o marido e a mulher. Porque a mulher. Na carne não existe. Seja assim. A esposa, alguns dizem que a esposa é 50% do ministério. Mas eu creio que a esposa é mais de 50% do ministério. Graças a Deus, eu posso testemunhar isso. A minha esposa é muito mais de 50% também. Mas, quando eu pastoreava a igreja da Vida das Mercedes, ela era, acho que 95%. Porque eu estava envolvido com uma confusão lá que quase me matou. E ela cuidava da gente pastoral e convidava os pastores para pregar e para tudo, cuidava de tudo, né? Então, a esposa que eu de casa é uma minha. Graças a Deus pela nossa minha. Deus abençoe, filha. Você vai ficar, você vai ter uma grande pena em Paraguai. O Paraguai vai saber quem é esse casal ainda. O Paraguai vai saber quem é esse casal. Ou se vai, porque o Senhor. Vamos impor as mãos sobre as esposas do marido, abençoar as esposas. Vem cá, pastor, vamos impor as mãos. Vamos impor as mãos sobre as esposas. Pastor Simões, vem aqui, pastor Simões. Vamos impor assim. Amém. Vamos impor as mãos aí, pastor. Vamos abençoar as esposas, abençoar os ministérios. Em nome de Jesus, nós abençoamos as esposas dos seus servos. Só nós vamos ter o privilégio de completar os primeiros.